Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, que diz assim: os justos e os ímpios. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e consequentemente separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Vamos lá, que diz assim: Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem, irmãos, o início desse texto quer nos dizer que bem-aventurado, sabe, no reino de Jesus Cristo, no reino de Deus, é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, sabe, irmãos? Que não toma para si os conselhos dos ímpios. Sabe, irmãos? Por quê? Porque a roda dos escarnecedores, conselho dos ímpios, ele nos leva por um caminho totalmente oposto do que o Espírito Santo está nos guiando. Então, se essa pessoa, a gente é aquilo que alimenta. Essa pessoa está alimentando mais a carne. Então ela está dando a você conselhos da carne. E você que entregou a sua vida a Jesus Cristo está em espírito e precisa andar em espírito. Entende? Então, que a gente não venha ficar sentando na roda dos escarnecedores. Por quê? Na roda dos escarnecedores tem muitos falatórios que não convêm a Deus. E muitas das vezes todos os comentários, todas as conversas não convêm a Deus. Você pode não falar nada, você pode estar somente ouvindo, mas aquilo já é o suficiente para, sabe, te afastar da presença de Deus. A gente tem que ficar em local que alimenta o nosso espírito, que nos aproxima de Deus. E não ao contrário. Entende, irmãos? Então que a gente possa correr desse cenário, sabe, irmãos? Da roda dos escarnecedores. Pessoas que estão distante de Jesus Cristo, distante do reino dos céus. Entende? Então é necessário que a gente possa escolher os amigos certos, que o Espírito Santo nos ajude a se aproximar de pessoas que estão no mesmo propósito, na mesma caminhada, sabe? De servir ao Senhor, de ir para o céu, morar na eternidade, porque é isso que nos alimenta. Então, a roda dos escarnecedores é isso. Por mais que você não fale, só escute, mas aquilo já vai te afastando, sabe? Já vai poluindo aquilo que você recebe, né? Você está ouvindo, você está vendo. Então vai poluindo a nossa mente. E a gente não pode se alimentar disso. A gente não pode se alimentar de lixo, irmãos. Pelo contrário, a gente tem que se alimentar do Espírito, sabe? De coisas boas, de obras, de testemunhos.
A gente tem que estar nessas rodas, irmãos, que edifica a nossa alma, o nosso espírito. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé, a obra é morta, e sem obra, a fé. Sem obra, a fé é morta, e sem fé, também a obra é morta. Então tem que ter os dois juntos, andando em união, sabe? Em comunhão ali, para que a gente possa permanecer firme e forte sobre a rocha que é Jesus, irmãos. Então, de fato, a gente precisa se, se aproximar de pessoas que estão no mesmo propósito, que estão na mesma direção, entende, irmãos? E quando a gente encontra esses amigos, que o Espírito Santo mesmo, ele conduz chegar até a gente, né, irmãos? Ele nos ajuda nessa comunhão com os irmãos. Então, é maravilhoso falar da palavra de Deus, falar dos testemunhos, do que Deus fez, sabe? Do que Deus dá para fazer. E assim vai, irmãos. No instante as horas se passam, sabe? É como que a gente esquece do tempo. Porque a palavra diz, aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ali estou eu presente. Entende, irmãos? Então a gente precisa entender que as más conversações corrompem os bons costumes. Entende? Os bons costumes precisam ser preservados. E por que a pessoa que não toma para si o conselho dos ímpios e nem senta na roda dos escarnecedores, ele é bem-aventurado, porque ele tem prazer na palavra do Senhor. Irmãos, para que eu vou querer conselho de ímpios se eu tenho, sabe, um tesouro em minhas mãos, as Escrituras, entende? Para que eu possa meditar nela de dia e de noite, entende? Esse aqui é o manual da vida. O Senhor preparou para que a gente pudesse nos alimentar todos os dias. Então, esse que não se assenta na roda dos escarnecedores, não toma os conselhos dos ímpios para si, pelo contrário, ele medita na palavra dia e de noite, tem prazer na lei do Senhor. Então, ele é bem-aventurado, a Bíblia diz. Então, continuando que diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Sabe, irmãos? É uma ligação com Deus, com o reino dos céus. Por isso diz que a gente está plantado como se fosse ao lado de um rio, entende? Que a gente está sempre alimentado espiritualmente. É um rio que não cessa, é uma fonte inesgotável, que você se alimenta dia e noite da presença de Deus, entende, irmãos? Então isso renova teu interior o tempo inteiro. E Deus dá a semente ao que semeia. Então a gente está buscando e Deus está derramando. A gente vai buscando, vai entregando e Deus depositando, derramando mais da sua sabedoria, do seu amor, do seu entendimento. Entende, irmãos? Então a gente vai dar fruto no seu tempo devido. Mas eu creio que muito mais frutos, porque a gente está plantado, sabe? Muito próximo ali, espiritualmente, do Senhor. Então, é um rio de águas vivas que está fluindo o tempo inteiro, está jorrando o tempo inteiro. Basta alguém querer estar próximo a esse rio de águas vivas, para que não só seja alimentado si próprio, mas também para alimentar os nossos irmãos, o nosso próximo,
estão à nossa volta. Então, esse exemplo, sabe, o Senhor nos quis deixar para o dia de hoje. Que você possa querer mais as coisas do alto e não da terra, irmãos. Porque não somos daqui mais. A gente tem que preservar aquilo que tem. Guardar o nosso coração, cuidar, zelar da coroa da vida eterna. Para que a gente não perca, para que ninguém roube. Entende, irmãos? Continuando que diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Ele está falando aqui do ímpio e daqueles também que estão dentro da congregação dos justos, mas não estão vivendo como justos, sabe? É um sepulcro caiado, algo que é fantasia. Então, logo, ele é comparado aos ímpios. Porque o caminho do justo o Senhor sabe, e Ele diz na sua palavra: aquele que me ama é que guarda os meus mandamentos, que guarda os meus princípios e os cumpre. Entende, irmãos? Então, o Senhor quer dizer isso, que o caminho do justo, Ele sabe de cor qual é. Então, Ele conhece a trajetória de cada um de nós. Você pensa que cada passo, que cada atitude que tomamos aqui na terra não está sendo anotado? A nossa vida está sendo escrita num grande livro, irmãos. E o Senhor tem tudo na palma de suas mãos. Ninguém tem como enganar aos céus, entende? Quem pensa que está enganando os céus, está enganando a si próprio. Então, se é para se corrigir, corrija enquanto há tempo. Peça perdão pelos seus maus caminhos e viva na dependência do Senhor. E viva, sabe, conforme a palavra nos exorta, para que a gente possa viver agradando a Deus. Sabe, Ele mandou o seu único filho, não foi em vão, irmãos. Jesus foi o nosso exemplo, sabe, em tudo. Então que a gente possa viver como Ele viveu, renunciando o que for preciso para estar perto do Pai, para estar em ligação com Deus. Você é uma árvore que sempre vai estar dando frutos, mas precisa estar próximo, sabe? Muito próximo assim da presença de Deus constantemente, como a árvore próximo ao rio, ao ribeiro. Entende, irmãos? É isso que esse salmo quer nos dizer. Então, que a gente possa agradecer a Deus por esse alimento espiritual de hoje. Vamos orar e entregar essa mensagem, edificando também cada vez mais nossos corações. Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem rica e eficaz. Oh, meu Pai, Tu sabes de todas as coisas, o quanto queremos Te agradar, o quanto queremos contribuir para o Teu reino, Senhor, em alcançar a maior quantidade de vidas possíveis, Senhor, para a Tua presença. Oh, meu Pai, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, mas muito obrigado pelo rio de águas vivas que o Senhor disponibiliza, sabe, junto de mim e dos meus irmãos que se dispõem a querer estar cada vez mais próximo da Tua presença, para que a gente possa estar bem alimentados e também alimentar o nosso próximo com os frutos que o Senhor vai nos agregando: a sabedoria, o discernimento, o conhecimento,
sabe, a renúncia, que esses frutos possam ir além de nós, meu Pai. Possa alimentar multidões de vidas que neste instante estão assistindo essa palavra. Eu creio que Tu pode fazer infinitamente mais, Senhor. E os meus irmãos só precisam abrir o coração para que o novo da Tua parte possa entrar e fazer toda a diferença. Que nós não sejamos medíocres, meus irmãos, e permitir o novo de Deus, a nova estação, para que Ele possa nos conduzir à vida eterna, para que a gente possa não só achar a si próprio, para si própria a salvação, mas também ser uma árvore que nosso próximo pode conhecer a palavra e daí por diante trilhar o seu próprio caminho com o Espírito Santo. Que eles mesmos possam conhecer a palavra e ser libertos, conhecendo a verdade, né? E de fato sendo impactado pelo Teu reino, Senhor. Obrigado por tudo que fez e pelo que ainda vai fazer. É isso que nós te oramos e te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Espero que tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima mensagem. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Desculpe qualquer coisa, estou um pouco gripado, mas a obra do Senhor não pode parar. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Fui!